Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje, juntamente com a Heloísa Farias da Silva, vamos entrevistar um professor que, assim, pra lá de especial, não é mesmo? Isso mesmo. Hoje nós vamos conversar um pouco com o professor Dr. Rafael Wesley Bastos. Ele é licenciado e bacharel em Ciências Biológicas, com ênfase em Microbiologia pela Universidade Federal de Viçosa. Fez o mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, com ênfase na Microbiologia, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fez um período do doutorado fora, o doutorado sanduíche, em Paris, na França. Realizou o pós-doutorado no Departamento de Microbiologia Médica e Imunologia nos Estados Unidos e na USP. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde conduz pesquisas com focos em mecanismos de ação e resistência aos antifúngicos, biologia de fungos causadores de micoses oportunistas, interação bactério-fungo hospedeiro, potencial bioativo de peptídeos sintéticos e semissintéticos e microbiologia e saúde única. Também é pesquisador e membro do Conselho Administrativo do INCT Fungos Patogênicos, membro do colegiado do curso de Biomedicina e do Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária aqui da UFRN, vice-coordenador do Grupo de Estudo e Ações em Saúde Única e vice-coordenador de especialização em microbiologia clínica. Muitas coisas, né? É um prazer. Já sente aí o peso, né? Pressão. É um prazer, professor Rafael, recebê-lo aqui em nosso podcast, para a gente conversar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, curiosidades também. Tá, joia. E aí, inicialmente, a gente queria saber como é que a biologia entrou na sua vida, como é que chegou até você? Então, queria agradecer inicialmente, o Papo de Fungo, o convite de estar participando. Eu acompanho vocês já desde o início, então eu fico muito feliz e muito honrado de estar aqui e por essa iniciativa. Eu, inicialmente, lá no interior de Minas Gerais, que eu sou do interior de Minas Gerais, eu sempre quis fazer psicologia. Então, até meu ensino médio, eu quis fazer psicologia. Eu não tenho aquela história bonita, dos biólogos que desde pequeno lê um livro, ou se interessava para ciência, ou assistia uma série, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho essa história. Bicho na natureza. Bicho na natureza. Então, assim, não é essa a minha história. A minha história é de uma pessoa que gostava muito de história, muito de comportamento humano e também de biologia, que envolve. Mas no ensino médio, especificamente no segundo ano do ensino médio, acho que a minha inspiração foi um professor, que eu acho que diz muito sobre a minha história também, minha trajetória. Foi uma professora, essa professora era uma professora de um cursinho, e ela não era bióloga, ela era odontologista, então ela era dentista que dava aula de biologia. E eu acredito que daí que surgiu o meu interesse pela biologia. Eu já tinha alguma afinidade, eu sempre fui muito bom para decorar coisas, então eu conseguia decorar ciclos, aquelas, que a gente sabe que faz parte da biologia. Sim. A biologia não é só isso, mas faz parte da biologia. Então, juntando esse amor que ela conseguia passar por meio das aulas, junto com essa minha facilidade, no segundo ano eu mudei de opção e fui prestar vestibular para biologia. Então, foi mais ou menos assim que a biologia entrou na minha vida. É interessante, bacana, porque essas histórias nos surpreendem, E no primeiro episódio que a gente teve aqui em relação ao INCT com o professor Bruno Goto, ele falou sobre a trajetória dele e ele disse que queria ser garçom quando criança. Então, meu Deus! E depois realmente foi bem biologia. Diferente. Então, realmente, cada trajetória é uma e muitas vezes os professores nos inspiram, a seguir. Isso me fez lembrar também quando eu entrei na biologia, porque foi parecido com ele. Foi no cursinho e o professor Thales, que ele dava aula de biologia, e eu comecei a gostar mais. Mas ainda não gosto muito do ciclo de Krebs, não, mas já passou. E interessante que quando eu estava na dúvida se fazia biologia, bioquímica, farmácia, e talvez eu ia fazer bioquímica, que era um curso específico que tinha em Viçosa, na universidade onde que eu formei, porque eu não queria ser professor. Justamente dessa ideia que aquele professor eu fiz minha vida toda em escola pública, de passar por aquilo tudo que eu via que meus professores passavam. E mal sabia que um dos meus grandes amores era a docência, Infelizmente a gente eu via isso e não sentia que eu queria ser aquela pessoa, até realmente eu ver, talvez, durante a universidade, nos primeiros períodos eu falei, não, eu quero ser essa pessoa que está aqui me ensinando, eu quero inspirar e ensinar essas
Essas E ele não pessoas. parou, né? Porque vindo na UFRN agora tá com um programa de pós-graduação novo, né? É, De biologia parasitária. exatamente. Muito legal. E aí, professor, quando você chegou lá na biologia, na graduação, como que você se enquadrou ali na microbiologia? Já pensava nisso depois que entrou? Ou foi surgindo de alguma forma? É outra coisa interessante, porque quando eu me interessei para microbiologia, eu confundi um pouco, porque no ensino médio muito pouco é falado, né? Essa bactérias, fungos, vírus. Então, assim, você vê com poucas aulas. Só que você via muito protozoários, né? Os ciclos. Então eu confundia, na minha cabeça, que isso era microbiologia. Né? Apesar de que em alguns lugares as coisas são dadas meio juntos, né? Então acho que na verdade eu gostei da biologia parasitária, vamos dizer assim, e eu confundia a biologia parasitária, que inclui tudo isso, com microbiologia. Então quando eu entro na universidade, eu tinha certeza, e olha que eu sou libriano, eu sou bem da dúvida, mas do ponto de vista de profissional, eu sou bem, é isso que eu quero e o que eu preciso de fazer para chegar. Mas não me peça para escolher pizza ou hambúrguer, porque eu não vou conseguir. Então eu entrei na universidade já querendo fazer microbiologia, já gostando dessa área. Então eu já permeei desde os primeiros períodos esse caminho. Então foi algo mesmo confuso na minha cabeça, né? Pensando hoje no que é a microbiologia e outras áreas, eu já entrei com esse sentimento que era isso e realmente me encontrei dentro da microbiologia. E aí, inicialmente você passou por vários laboratórios, já foi no primeiro, ficou? Eu já era aquele... Então, assim, acho que todo mundo, né, quando entra, eu vejo isso dos estudantes, né, já quer fazer estágio, já quer ter uma oportunidade. Ganhar bolsa. Ganhar bolsa, principalmente. Então, no terceiro período eu consegui uma oportunidade, mas para trabalhar com totalmente diferente do que eu trabalhei o resto da minha vida. Eu fui trabalhar com cianobactéria. Então, 4 anos aí da minha graduação, né, até meu TCC, eu trabalhei com fotossíntese, eu trabalhei com metabolismo. Nossa. Então, eu trabalhei no laboratório de fisiologia de micro-organismos. E aí eu trabalhei com microbiologia básica mesmo, assim, que hoje me ajuda muito, porque eu ensino muito microbiologia básica. Então, 4 anos eu gostava era de luz. Era a luz que eu colocava lá para a minha cianobactéria crescer, e aí eu via como que isso afetava o comportamento delas, as diferenciações celulares, enfim. Nesse sentido bem básico da coisa. Nenhum conhecimento é perdido, né? Não, pelo contrário. E às vezes é isso que eu falo para os meus alunos, acho que a graduação, por mais bem que você faça a graduação, eu acho que eu fiz uma boa graduação, tem um sentimento ainda de tipo, não foi o suficiente, parece, né? Eu acho que eu deveria ter feito mais histologia, mais patologia, mais coisas de microbiologia, porque ainda parece que não é o suficiente, apesar de conseguir lidar bem com os conhecimentos. É muito bom, assim, acho que a graduação, apesar de às vezes ser meio chato, porque tem muita coisa, principalmente de biologia, que é muito extenso, você falando, já lembrando aqui do ciclo de Calvin. Pois é, então eu acho que foi muito importante para mim, apesar de hoje eu não trabalhar nessa área de pesquisa, porque esse conhecimento eu consigo aplicar nas minhas aulas. Legal. Isso é muito importante. E, professor, a gente viu que você fez a licenciatura e bacharelado, né? Não sei se é ao mesmo tempo. E a gente queria saber como foi conciliar essas duas formações, o que é que elas te trouxeram de bom. Onde que eu me formei, você não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você tinha que escolher. E a licenciatura era muito longa por causa dos estágios obrigatórios. Então eu escolhi a licenciatura e aí eu fui tentando pegar o bacharelado, só que era muito longo. E lá em Viçosa, quem está no bacharelado, a partir do 5º período, ele faz uma ênfase. Então, a partir disso, você tem matérias obrigatórias só da sua ênfase. Então, você tem 4 períodos só para fazer a disciplina que você quer. E da sua ênfase e a que você quer. Então, e aí quando eu queria fazer ênfase em microbiologia, era ênfase com mais disciplinas obrigatórias. Então, eu tive que fazer muitas disciplinas. Então, foi um pouco desafiador, porque a licenciatura era muito grande, a microbiologia era muito grande. Então, assim, no último período, que normalmente as pessoas fazem só estágio ou só o TCC, de boa, né? já tá só com uma coisa. Eu fiz 6 disciplinas, mais o TCC, mais monitoria, mais estudar para mestrado. Então, assim, foi um desafio muito grande. Mas foi muito bom, porque a licenciatura, ela foi muito importante para minhas práticas docentes, né? Então, me ajudou muito, me ensinou muito, principalmente quando a gente fala aí das disciplinas
da biologia mesmo, né? Da docência, mas dentro da biologia. Então eu tive professores que realmente me ensinaram como ser um bom docente, eu acredito. Então foi muito válido. E o bacharelado, ele é uma coisa maravilhosa, porque as disciplinas eram muito boas, muito bem dadas, e eu amo a microbiologia, então eu acredito que eu poderia trabalhar em qualquer uma das áreas da microbiologia que eu conseguiria achar muito valor e prazer fazer isso. Boas dicas para quem está na graduação, hein? Vai pegando vale muito aí. a pena fazer, né? Licenciatura e bacharel, se Vale possível. a pena. Né? É difícil conciliar, mas vale muito a pena. E, professor, quando você entrou ali no mestrado e no doutorado na UFMG, qual foi ali o momento que você percebeu que estava realmente entrando no universo da microbiologia médica? Exatamente isso. Porque eu fui fazer mestrado lá na UFMG e, né, como eu já falei, o que eu trabalhava não tinha nada a ver com médico. A universidade, o forte dela é a parte agrária, né, tanto que lá era microbiologia agrícola, o programa de pós-graduação, e aí eu vou para o UFMG trabalhar com probiótico, com microbiota, com doença inflamatória, e aí foi com camundongo, então foi... Tive que reaprender tudo. Até acho que desistir não é com ele. Não Até autoclavar eu tive que aprender outras formas. Até fazer meio parecia que era tudo diferente, né? Eu estava trabalhando com heterotrófico, quando eu estava trabalhando com autotrófico, tudo era diferente. Então o mestrado, eu acho que é um momento para a gente aprender ainda, sabe? Então eu sinto que eu era um aluno mesmo, né? Quase um graduação plus, assim. Mas rápida, né? E rápido, você não tem muito... isso. Então, é aprender tecnicamente mesmo, sabe? Fazer os experimentos, trabalhar com camundongo, trabalhar com aquele micro-organismo, né? Eu trabalhava com uma levedura que foi isolada do processo de fermentação de cachaça. E essa levedura, o meu orientador na época, ele tinha anteriormente caracterizado os aspectos probióticos dela, ou seja, quando ela era administrada, ela causava benefícios, né? Protegia contra doenças, etc. E aí eu testava isso para uma condição chamada mucosite, que é quando os pacientes tratam contra o câncer. E aí tem alguns efeitos colaterais. E aí eu tive que aprender isso tudo. Então no mestrado eu não me sentia ainda um cientista, para falar a verdade, ou pesquisador. E aí no doutorado, quando eu vou trabalhar com micro-organismos patogênicos realmente, né? Porque até então eu estava fazendo o micro-organismo, era uma coisa muito legal. Era probiótico, era dar para camundongo, ajudava contra a inflamação, contra esses efeitos. Então era muito bom. E aí quando eu vou para o doutorado, que aí você começa a publicar, que aí você começa a participar de todos os processos que a ciência ela acaba te providenciando, aí eu comecei a me sentir pesquisador, cientista. Que você começa a ler até inovar, né? A inovar, e você tem espaço, e aí você pode realmente, com propriedade, ensinar os outros, né? Do laboratório, você ajuda na organização com seu orientador, enfim. Eu acho que talvez do segundo ano para frente eu senti um pouco mais isso, essa independência que a gente espera de um pesquisador. Sim. Tô chegando lá, então, né? Tá chegando, eu acho. E em 2017, a gente viu que você fez um período fora, né, em Paris. E aí, como foi essa experiência internacional para sua formação? Primeiro, assim, para conseguir isso foi uma novela. Então eu tive que querer muito, eu abri mão de um concurso para técnico que eu tinha passado para poder ir. Era um momento que o Brasil estava passando por uma mudança, né, entre o impeachment da Dilma e o governo Temer, então muita verba, Ciência Sem Fronteira tinha acabado tudo, então foi muito difícil conseguir, e era um sonho da minha vida ir para fora. Então só queria relatar isso, porque eu acredito que seja o sonho de muitos, e que é muito difícil, mas vale a pena. Então quando eu cheguei lá no Instituto Pasteur, que dispensa comentários pelo seu nome, pelo seu prestígio, e aí quando eu consegui chegar lá, então assim, foi realmente assim, talvez as minhas maiores conquistas da vida até hoje. E é engraçado que aí você sonha muito, mas alcançar o sonho é muito difícil. Mas viver o sonho também é difícil. Ninguém te fala que viver o sonho é muito difícil. Às vezes a gente planeja a nossa vida até chegar lá. Chegou lá, e aí agora? Agora eu vou ter que viver isso daqui. 6 meses. Então, é outro desafio. É outro desafio. Realidade. É a realidade do sonho, né? Vamos viver esse sonho, tá? Então, eu fui para um laboratório que trabalhava com transcriptoma, fui fazer transcriptoma, né? Porque aqui no Brasil ainda é muito caro, né? Hoje eu pago com os meus projetos, eu vejo como é caro. E então eu fui para lá fazer isso, e aí tive a oportunidade de trabalhar nos melhores laboratórios, né? Com pessoas
muito gabaritadas, muito capacitadas, né, de estar discutindo ali com pesquisadores que eu sempre li, que eu sempre referenciei, e numa estrutura que eu falei, meu Deus, tipo, sério, eu não preciso lavar mesmo, nada disso. Todas as ponteiras é só descartar mesmo, assim, é só eu ir ali na não precisava de placa, já estava pronta. Então, assim, lá tinha a boutique das enzimas, né? Você saía assim, você ia no. Então tinha como se fosse uma loja de enzimas, assim, Legal. que você comprava. Outra realidade. Outra realidade. Em 2017, essa tecnologia. Era outra realidade, o jaleco lá pronto. Então, assim, me impressionou, assim, realmente, isso tudo, a estrutura, né, que eles têm. Mas foi muito desafiante, né? A língua é desafiante, a convivência é desafiante, a vida pessoal, organizar essa vida pessoal é desafiante. Só que eu acho que é muito bom, ainda mais quando você tem seus 20 e poucos anos, igual eu tinha, 20 e tantos na época. Eu acho que foi uma experiência única e realmente a realização de um sonho. Sem dúvida, me deu a sensação de que eu era pesquisador. Que eu podia estar ali apresentando para talvez alguns das pessoas mais referências na minha área, e eles me ouviam, eles me criticavam, eles me elogiavam. E aí eu pude sentir um pouco dessa ciência. Muito, né? Com certeza. E nessa experiência, o que mais te marcou, essa experiência científica, assim, pessoalmente mesmo, olhando tudo isso? Pessoalmente, eu acho que foi a língua, assim, você evoluiu mais, foi os experimentos? Eu acho que uma boa pergunta, sabe? Eu acho que a convivência mesmo com você é uma coisa meio boba, eu vou dizer, mas assim, você perceber que aquele último nome aquele nome que você referencia, ele é carne como você também. Uhum. Né? Ele não é diferente de você. Né? Esse pesquisador que publicou na Nature, que publicou nas melhores revistas, ele também tem dúvida, ele também erra, ele também faz coisas que ele fala, por que eu fiz isso? Né? Ele é um ser humano como a gente, né? Então, desmistificar isso um pouco e tirar esse viralatismo que a gente tem de que as coisas estão erradas aqui, é só no Brasil. Só que na América do Sul é vista assim, né? Exatamente. E aí, de repente, você vê que as pessoas param para te ouvir, elas querem te ouvir, elas acham interessante o seu projeto, a sua pesquisa. Isso eu acho que teve um impacto grande de empoderamento mesmo. Tipo assim, eu posso também. Sabe? Eles são muito legais, eu tenho muito a aprender com eles, eu admiro muito eles, mas eu também posso, e talvez um dia, ser admirado, ser inspiração também, assim como eles são para mim. Sim. Então, acho que já está sendo, né? Espero. Sim. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque realmente a gente está lendo ali um artigo, alguma coisa, e a gente pensa que aquele cientista nunca erra, não pensa em toda a trajetória, né? Que, de fato, é um ser humano como a gente também pode chegar lá. Um dia, né? Inclusive, tinha uma época, né, que os cientistas, alguns estavam tweetando mensagens reais da vida e dos artigos, sem identificação. E aí a pessoa falava assim, eu deixei nesse artigo 3 dias porque era final de semana e eu não queria no final de semana no laboratório. Então, assim, gente como a gente, né, que deixa na geladeira, que deixa de fazer o experimento, que faz mais tempo para não pegar o final de semana. Então, são gente como a gente e as coisas funcionam. Eu lembrei agora quando eu entrei no mestrado, minha primeira espécie nova que eu publiquei, ela foi aceita, aí eu comecei a conversar com o editor da revista. E ele foi bem legal, assim, eu percebi que ele é gente como a gente. Aí ele, que legal, meu filho mora no Brasil e tudo mais. Nossa. Aí depois eu mostrei pro meu orientador e ele falou, menino, você tá doido? Como é que você conversa assim? Mas eu acho que talvez... ele bem tranquilo, assim. E eu acho que quando principalmente a gente é estudante, a gente talvez não... Quanto menos barreiras você tiver na sua vida, né... minha aluna tá lá no laboratório agora, por exemplo, como que eu faço essa solução? Fala, olha, não coloque, você vai conseguir fazer uma solução, não coloque, só tal pessoa vai conseguir fazer tal solução, é só o meu orientador consegue conversar com essa pessoa, e a gente se surpreende quando a gente abre espaço, né? E não tem essas barreiras, como tudo, né? Isso é muito interessante. Eu lembro também de um outro trabalho que eu admirava muito, um pesquisador da nossa área, que é o Crows, né? Ele tem até uma revista da Fluplanet. Aí o cara, meu sonho é publicar nessa revista. Só que pra mim era... Só que pra mim era como se fosse algo impossível. Ainda mais no mestrado, que você tá aprendendo. E não é que deu certo no final. Eu falei, cara, né? E é eu também sou como todos. E aí eu falo muito isso pros meus estudantes e queria compartilhar, assim, tenha sonhos e tenha objetivos, por mais difícil que seja.
Eu falava desde criança, não sei porquê, acho que eu gostava muito da Revolução Francesa, né? E falava, vou pra França, eu vou pra França. E no final das contas, tudo deu pra dar errado, inclusive pra outros lugares, mas aconteceu de eu ir pra lá, no lugar que eu dizia que ia. Então, assim, se é essa revista que você quer, pense e trabalhe, pode ser que... E aí, de repente, essa revista, quando você mostra que é possível, você já quer um passo maior. Exato. Aquilo dali já passa a ser uma coisa habitual. Básico, né, vamos dizer. E parece uma besteirinha, né? Mas isso é muito... E você falou com uma naturalidade, aí descobrir uma nova espécie, isso pra mim já é sensacional. Eu já quase... Precisa ser valorizado, né? A gente precisa Com valorizar certeza. mais. E sonhar é importante, né? E aí, quando a gente se esforça, estuda, trabalha, as coisas tendem a dar certo, mesmo sendo difícil. Sem vira-latismo, com muito trabalho. Isso, trabalhando muito. E aí, professor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Cândida Auris, né? Que a gente viu recentemente que você estava ali bem famoso no RNTV, dando entrevista. E aí a gente viu que tinha uma relação com a Cândida e agrotóxicos. Aí você poderia explicar um pouquinho pra gente, pro pessoal que está ouvindo, o que é esse fungo, né, a Cândida auris, e essa relação que surgiu? A Cândida auris é um fungo leveduriforme, então é um fungo unicelular, dificilmente forma hifas ou pseudohifas, né? E ela foi descrita pela primeira vez em 2009, vocês aí que adoram uma espécie nova, então 2009. Contudo, ela tinha sido isolada em 2007, então ela foi descrita no Japão, né? Isolada de um canal auditivo de uma japonesa. Depois fizeram estudos e acharam que a primeira Cândida auris de coleções era de 1997, que tem relato. E a partir daí era uma levedura normal, assim, não tinha muitos outros aspectos, não. Mas depois de sua descoberta, ela causou surtos em vários lugares do mundo, surtos muito graves, principalmente surtos hospitalares, com muitos pacientes e com uma grande dificuldade de se livrar desses surtos. E aí, a Cândida auris, ela tem 4 características muito importantes que tornam ela bastante especial, que é a capacidade dela de persistir num ambiente, principalmente um ambiente hospitalar, e também nas pessoas, seja paciente ou não. Então, ela gruda ali, é muito difícil da gente se livrar dela. Ela consegue, a partir de se grudar naquele local, disseminar muito rápido. Então, um paciente ele consegue disseminar ela rapidamente. O ambiente que está contaminado contamina as outras pessoas, os profissionais. Então, é um ciclo muito grande, assim, de você ter um paciente contaminado e depois de um tempo você vê que toda aquela ala e todo o hospital já está disseminado o fungo, você encontra esse fungo. E aí é um problema muito grande porque ela pode causar infecção invasiva, né? O que é infecção invasiva? Ela está num lugar, ela vai para um lugar estéril e ali vai ter uma resposta contra a presença dela, né? Seja principalmente quando ela vai para o sangue, né? É muito grave. E aí, ela, além disso, ela comumente é resistente aos antifúngicos. Né? Hoje a gente só tem 3 classes, de antifúngicos que a gente pode usar contra a Cândida auris. Normalmente ela 77% dos casos ela é resistente pelo menos a uma dessas classes. 24% dos casos ela é resistente a 2 classes. E uma pequena parcela de menos de 1% pode ser resistente a todas essas classes. Então a gente está diante de um fungo que em alguns casos a gente não tem medicamento para tratá-lo. Então, que é um superfungo. Um superfungo. Persiste, dissemina, causa infecção e resiste. Então essas 4 características tornam esse fungo único, porque essas características elas acabam permeando uma característica ou outra, espécies diferentes. Mas você ter todas essas características numa mesma espécie é algo novo dentro dos fungos. Então ela acaba se comportando como uma bactéria multiresistente, com a dificuldade extra que a gente está falando de um fungo, onde que a gente tem muito menos arsenal terapêutico para lidar. Sim, e os antifúngicos já não estão dando conta e já é muito caro também, né? Nossa, isso é uma questão muito interessante, porque eles são caros, os melhores que são as equinocandinas. Até esse ano ele não era disponibilizada no SUS, por exemplo, e mesmo assim não é um medicamento que vai estar lá na farmácia do hospital. Vai ter que requisitar ao governo para ele mandar, o que leva alguns dias, o que aumenta os custos, enfim. Então é realmente uma bomba desse ponto de vista de gestão hospitalar também. E o que é que diferencia mais a Cândida auris de outras espécies do gênero Cândida? Por exemplo, a gente tem a Cândida albicans, né, que é bem falada, que causa candidíase, tem alguma coisa assim específica que diferencia? A Cândida auris, inclusive, vocês que estão da sistemática, a Cândida auris, ela existe uma proposição de reclassificação.
para ela se transformar em outro gênero, Candidosima auris, de tão distante filogeneticamente que ela é de outras cândidas, tá? Então, do ponto de vista filogenético, ela é bem distante, tá? Então, ela seria uma Candidosima, outro gênero, bem distante. Para isso, né? Pode ser que até a Cândida pode ser um enorme complexo de espécies. Exatamente, então hoje a gente tem essa ideia. De um trabalho mais... Hoje a gente tem cândidas que a gente chama de tudo de cândida, mas elas já viraram outros gêneros, inclusive. Então, porque antigamente, chegava, causava a mesma doença, tudo bolinha, vamos colocar como cândida. Não, hoje a gente sabe. Então, Cândida glabrata é na casa Omyssus glabratus, Cândida cruza é Pichia kudravzevi, Cândida auris é Candidosima, e aí você tem várias espécies que agora são Candidosimas, então elas são bem diferentes. Apesar de que alguns autores são contra isso, né, por causa da confusão que isso pode dar, principalmente do ponto de vista prático. Mas, enfim, voltando à sua pergunta da diferença entre elas. Comparada à Candida albicans, uma característica morfológica diferente, a Candida albicans facilmente ela forma hifa e pseudohifa. A Candida auris não. Raramente ela, só em determinadas circunstâncias. Então, no laboratório, em condições normais, ela não vai fazer isso. E no hospedeiro também a gente não sabe muito bem, mas não é tão comum. Então, a Candida albicans, como ela é comensal do nosso organismo, na hora que ela vira patogênica, ela muda de morfologia. Porque essas hifas e pseudohifas acabam invadindo o tecido. Invadir o tecido chama a atenção do sistema imune. Eu tenho aí uma infecção, né? Que é quando o nosso corpo responde. Então, a forma de causar infecção é diferente, né? Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, do ponto de vista de infecção, as infecções são diferentes, tá? Então, Candida albicans, ela vai causar candidíase oral, candidíase vaginal, candidíase invasivas, pode chegar no sangue, em outros locais do corpo. A Candida auris não vai ter candidíase oral, candidíase vaginal, né? Já são candidíases normalmente invasivas, tá? Invasivas que estão em locais que eram anteriormente estéreis. Então, se ela vai para o sangue, vai para o rim, vai para esses locais, é uma candidíase invasiva. Tá? A Candida albicans, eu consigo me livrar dela facilmente do hospital. Então, aqueles processos de higiene mais simples do hospital já elimina. A Candida auris não, porque ela é normalmente resistente ou mais resistente a um grupo de substâncias desinfetantes chamado amônia quaternária, que são substâncias que a gente usa muito nos produtos que a gente usa para fazer a higienização do hospital. Sim. Então, ela vai persistir ali. Tá? Além da resistência, né? Então, Candida albicans, a resistência ainda é bem baixa. E a Candida auris, a gente tem uma resistência bem alta. Então, todas essas características, né, persistência, disseminação e resistência, em Candida auris vai ser diferente, por exemplo, da Candida albicans. Era até a próxima pergunta, né, que a gente ia perguntar por que ela está tão associada a hospitais e esses locais. Exatamente. Muitas pessoas perguntam assim, a Candida auris é mais virulenta do que a Candida albicans? O que quer dizer mais virulenta? Ela causaria uma doença mais grave, né, mais difícil, mais fácil de progredir negativamente, enfim. E a resposta é não. Quando a gente vê modelos animais, a Candida auris é até menos virulenta em alguns estudos do que a Candida albicans. Então a Candida albicans tem um arsenal para causar doença, vamos dizer assim, muito maior do que a Candida auris. Então o nosso principal problema ali da Candida auris vai ser os pacientes imunossuprimidos, pacientes com dispositivos médicos. E onde que a gente vai achar esses pacientes? Vai achar esses pacientes no hospital. Então, no hospital, você tem um hospedeiro perfeito para ela, porque o paciente tem que estar bastante imunodebilitado, e às vezes, comparativamente, dos pacientes que são infectados por outras cândidas e por Candida auris, você vê que o estado do paciente com Candida auris, às vezes, ele é pior. Então, você tem esse ponto. E você tem um fungo que gruda em tudo. E que transmite facilmente ali, existe, eu nunca vi isso como um artigo, mas um pessoal que lidou com surto em Londres, eles estavam dando palestra, e aí eles falaram que eles estimaram que se você fica num quarto de um paciente com Candida auris e ela está contaminada naquele local, você demoraria 4 horas para ser colonizado pela Candida auris. Né? E aí você fica meses colonizado, tanto saudável ou não. Colonizado é ela estando ali naquele local, principalmente na pele, sem causar nenhum sintoma, nenhum problema. Então, você tem todo esse contexto do hospital perfeito para Candida auris. E mesmo que a Candida auris seja inicialmente sensível aos antifúngicos, durante o tratamento pode evoluir uma resistência. Então, é comum isso também. Então, tem tudo ali. Tem droga, tem persistência, tem paciente. E aí, torna esse ambiente um ambiente propício para as infecções ocasionadas por esse fungo.
Aquele fungo oportunista, né? Oportunista, exatamente. E como o ciclo de vida é muito rápido e ele tá ali convivendo com os antibióticos, cada nova geração ali vai gerando mais resistência, né? Possivelmente. Exatamente. Então, essa rapidez de aquisição de resistência é algo que a gente vê no próprio laboratório, né? A gente coloca ela em contato com essas drogas, que é uma coisa que a gente faz, e a gente vê rapidamente ela adquirindo, mesmo inicialmente sensível, adquirindo uma capacidade de se tornar resistente muito grande. Sim. E, professor, para pessoas que estão ouvindo também, a gente pode dizer hoje que existe uma emergência em relação à Candida auris? Com certeza, né? Principalmente no mundo, no Brasil, eu não lembro exatamente quando surgiu nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia. Hoje a gente já tem mais de 20 mil isolados de Candida auris nos Estados Unidos. 20 mil. Então é muita coisa, uma coisa de 2009. E nem começou em 2009 lá, tá? Então hoje nós temos 13 países que a Candida auris é considerada endêmica. O que é endêmica? Não são surtos que acontecem esporádicos. São surtos que estão acontecendo e estão descontrolados. Uma então, epidemia, né? mas uma epidemia assim, naqueles pontual. locais, pontual. E aí são 3 países. Então tá Estados Unidos, a gente tem Colômbia, a gente tem países da Europa, né? Grécia, Espanha, né? Reino Unido, tá? E aí no Brasil você tem, ela justamente é considerada emergente. Por quê? O primeiro relato em 2021, né, entre 2020 e 2021, finalzinho de 2020, na Bahia. Então tivemos 15 isolados, mas nem todos esses eram infecções, a gente teve pelo menos 3 infecções. E aí depois a gente vai tendo o aparecimento dela no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, que foi no segundo semestre do ano passado, em Recife e agora no Rio Grande do Norte. E aí vale um ponto que, na maioria desses locais, os surtos, porque o governo trabalhou muito bem rápido, tanto o estadual quanto o nacional, conteve muito rápido. Então, muitos lugares apareceu, conteve, deu tudo certo. Mas em Recife, a gente já tem mais de 12 surtos de Candida auris. Em Pernambuco. Então, uma opinião minha, né, o medo de se tornar endêmico a Candida auris lá, por questões, inclusive, estruturais. Eu acho que a Candida auris, ela chega para jogar na nossa cara as mazelas que a gente vê nos hospitais, né, de infraestrutura, de práticas, boas práticas de higiene, de lidar com o paciente, enfim. Então ela escancara isso. Então, com certeza, hoje a gente no Brasil... Falta de medicamento, longa espera, tudo isso vai... Tudo isso, de infraestrutura mesmo, né? Hoje a Anvisa ela tem uma contagem, né, de isolados de Candida auris, já foram isolados mais de 134 no Brasil. Já foram isolados. Em torno de 10% deles causam infecção realmente, né? A maioria é colonização, está colonizado o paciente ou superfície. Então tem crescido, né? Então a gente está vendo aí Pernambuco, que toda vez estoura um surto em um local diferente, ou no mesmo local. Agora a gente está vendo aqui que é o 6º estado. E talvez a gente ainda não saiba dos outros por causa da dificuldade em diagnosticar a Candida auris. Porque aqui, quando chegou um equipamento, que é um Malditoff, que é o melhor equipamento para fazer isso, chegou no LACEN, depois de 4, 5 meses, 4, 6 meses, vamos dizer assim, a gente tem o isolamento e a identificação. Para ter gerado uma grande... E aí eu acho que quando melhora essa capacidade dos estados de diagnosticar e identificar fungo, a gente começa a descobrir que ela já estava ali, talvez. Sim. E quando eu tenho uma dúvida, assim, quando ela tá no hospedeiro sem fazer nada, talvez você até passe por pessoas que estejam com certeza com ele infectado, mas ainda ela não tá causando nada. Não. Né? E aí não tem um problema necessariamente, por causa que o problema, ela não é um patógeno primário. O problema é quando você vai precisar de um procedimento cirúrgico, você tem uma imunossupressão e ela alcança outros tecidos, né? Candida auris está na natureza, né? Então ela está na areia da praia, que já foi descoberta lá numa ilha da Índia. Ela já foi isolada de canal auditivo de cachorro. Ela já foi isolada de fezes e sangue de cobra. Ela já foi isolada da cavidade orofaríngea de golfinho. Nossa. Já foi isolada do intestino de gafanhoto. Então ela tá por aí, né? Por que a gente não descobre ela? Porque ela não tá causando problema nenhum. E aí eu vou descobrir quando ela tá lá Veja que nesse paciente, por exemplo, do Rio Grande do Norte, foi porque a urina dele foi coletada para fazer um exame, e aí a gente identificou ela
né? A gente não faz uma busca aqui para todo mundo para ver Candida auris, até porque ela não está causando problema nenhum. Né? E, professor, se sabe se ela tem alguma relação de benefício com esses organismos onde ela foi encontrada? Não tem nada? Não nada, se sabe ainda. Provavelmente ela está ali como comensal, né? É até muito estranho nesse trabalho, por exemplo, que eles acharam de cobra, porque eles isolaram da cloaca, mas isolaram também do sangue. E aí eles ficavam assim, mas por que ela está aqui no sangue? Né? Porque no sangue é uma coisa que o que cai no sangue, o corpo responde de qualquer animal, né? Então, evoluindo. não sei se ela, e aí não sei se ela também é um patógeno. Parece que para cães ela pode ser um patógeno também, causando otite e outras questões, mas para os outros a gente não sabe. Então é uma área que ainda não se sabe. Esse papel ecológico da Candida auris fora do contexto parasítico, a gente não conhece. Interessante. Mas de toda forma a gente agradece pelas informações, né? Porque geralmente a gente fala aqui no podcast dos fungos de forma positiva, assim, né? O que são fungos, papel na decomposição, mas também achamos importante trazer essas informações em relação aos fungos que causam doenças para a população, né? Saber aprender mais, a gente aprende mais também. Então acho muito importante a gente informar. E aí a gente tá quase chegando no fim do nosso papo, né? E a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Hoje você está aqui na UFRN, né, como professor, e aí está envolvido com ensino, pesquisa, pós-graduação, o INCT, então a gente tem um imenso currículo aí. E aí a gente queria saber o que é que mais te motiva atualmente nessa sua carreira. Nossa, uma pergunta muito boa, né? E me faz pensar realmente, né? Que a gente vai seguir no fluxo do dia a dia, né? Mas eu acho que a filosofia do porquê que a gente faz é muito importante. Eu sou uma pessoa que, desde a graduação, eu me vi como professor. Eu achava que a pesquisa era um meio para eu chegar como professor de uma universidade e tudo mais. Era isso que eu queria. Mas eu admito que, ao chegar aqui, começar a ser professor e ter tudo, é a questão do sonho, né? Quando você começa a viver o sonho, era meu sonho. E aí eu vivi esse sonho, e é muito bom esse sonho. Eu amo ser docente, eu amo ensinar, eu amo formar pessoas, eu amo a pessoa for fazer uma estria e fala, a pessoa, não vou conseguir tremer, não conseguir abrir uma placa, e no final da disciplina ela tá fazendo com até outra mão, tá fazendo com a pé na cabeça, e fazer estrias maravilhosas, e eu falo, meu Deus, que você isolou, tá perfeito. Então eu amo isso. Mas eu admito que, com o tempo, a pesquisa ela foi ganhando um papel muito importante também na minha prática profissional. Então eu gosto muito também de fazer pesquisa. E acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer pesquisa é a gestão, né? É formar pessoas. Então hoje meu grupo tem aí 12 pessoas, eu tenho pós-docs, eu tenho doutorandos, eu tenho mestrandos em iniciação científica, e você vê que é uma evolução que eu acompanho diariamente, né? Você vê questões de experimento, mas questão de comportamento, é um grupo muito bom. Então é um aluno que vai apresentar um seminário e num dia está apresentando de uma forma e passou alguns meses, tem uma postura totalmente diferente. Então isso me motiva. Então eu acho que ainda essa questão da formação de pessoas, seja como professor, docente mesmo, que a gente imagina de ensino, seja na pesquisa, eu acho que é uma das coisas que mais me motivam. Legal. Bem humano. Muito bom. E, professor, para finalizar, né, que conselho você daria para os futuros estudantes que pensam em entrar na micologia médica, ou até mesmo na biologia, ou no mundo dos fungos? Qual o conselho assim, mais importante que você poderia dar para quem está ouvindo a gente ou assistindo? Eu acho que sonhar mesmo, sem demagogia, mas assim, ter expectativas. Eu vou me frustrar, mas a vida é essa, né? Tipo, é muito chato não ter expectativa, faz parte se frustrar, a gente tem que aprender. Então acho que sonhar, se seu sonho é publicar nessa revista, se seu sonho é ser professor, se seu sonho é trabalhar na indústria, se seu sonho é trabalhar com licenciamento ambiental, eu acho que sonhe, e sonhar, faça uma trajetória e busque. Você não precisa ser só uma coisa, né? Eu perpassei a micologia, mas também a bacteriologia, que eu dou aula das duas coisas, foi um concurso para as duas coisas, então foi perfeito dentro da minha trajetória. Então, eu acho que eu só consegui tudo que eu consegui porque eu sonhei. Então, sonhe, alcance sonho, vive seu sonho e sonhe mais alto. Então, seria essa minha mensagem para os micologistas, biólogos e todas as pessoas aí que queiram seguir essa vida. Para a vida, E
Professor, agora também para a sociedade, né? A pessoa que está em casa ouvindo. Se você pudesse deixar uma mensagem curta sobre a importância dos fungos e também esses fungos patogênicos, o que é que você diria para essas pessoas? Fungo é uma coisa maravilhosa, assim, né? Eu fico ainda em dúvida. Às vezes eu vejo uma coisa de bactéria e falo, nossa, que legal, meu Deus. E aí eu vejo de fungo, então realmente eu fico bem dividida, assim, né? E aí, mas o fungo é muito no dia a dia, é muito fácil ensinar micologia. Então, quando você vai falar sobre fungo, você fala do dia a dia, a gente consegue ver, a gente consegue sentir, a gente consegue comer. Então, assim, qualquer prazer na sua vida tem um fungo. Porque vai ter um queijo, vai ter uma bebida. Então, os prazeres da sua vida, você pode ter certeza que tem algum prazer, que tem algum fungo envolvido. Então, os fungos, eu acho que assim, a gente está aqui falando da parte negativa deles, e vocês fazem muito isso, ele tem muita parte positiva. Mas existe essa parte negativa. E que se a gente não continuar negligenciando as doenças fúngicas do ponto de vista diagnóstico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista de ensino, a nossa carga horária de ensino, até para os médicos, é muito baixa de fungo. Né? Então as pessoas, muitas vezes, o médico, o laboratório, ele não consegue diagnosticar, identificar fungo, não consegue tratar. Então a minha mensagem é um título de um editorial da Nature de 2014. Parem de negligenciar os fungos. E aí, se a gente parar de negligenciar os fungos, a gente vai aumentar a vida de muitas pessoas, a gente vai melhorar a vida de muitas pessoas. Olha só, pessoal, me arrepiei. Né? Muito legal, verdade. É isso aí. Então, não negligencie os fungos. Tá. E, professor, mais uma vez, nós agradecemos a sua participação no Papo de Fungo. Foi uma conversa muito enriquecedora, aprendemos muito. Acho que o pessoal de casa também vai gostar bastante. Foi realmente muito bom mesmo. E é isso, né? Pode deixar siga aí nosso podcast, deixe seu comentário. Isso, qualquer de possíveis dúvida. Novos títulos, né? E quem sabe a gente não retorna com o professor para Sim, acompanhar no laboratório, né? Podemos deixar também o e-mail do professor Ótimo. na descrição, para quem tiver alguma dúvida, interesse, uma parceria, né? Trabalhar. Quem tiver um sonho aí, viu? Se eu puder ajudar. Mas é isso, agradecemos muito. E, pessoal, até mais. Até o próximo Até o próximo. episódio. Tchau, tchau.